1889, claro, óbvio, não havia televisão, não havia rádio. E no Brasil havia cidades, muitas, em que os jornais eram publicados, normalmente notícias locais, vez ou outra chegava alguma informação do Rio de Janeiro, a capital do país, mas grande parte dos brasileiros não tinha acesso a notícia alguma. Não havia rádio, não havia TV e uma parte significativa, expressiva da população nem sabia ler. Então também, ainda que houvesse um jornal na região, elas continuavam sem saber o que estava acontecendo. Então, o golpe militar que derrubou a monarquia e estabeleceu a república, ele foi ignorado por uma parte expressiva da população brasileira por muito tempo. Teve gente que, alguns anos depois, soube que já não havia mais o imperador, não havia mais a monarquia constitucional e havia um presidente. Aliás, o primeiro já havia renunciado e o segundo teve ali um restante de mandato com muitas pressões, com a revolta da Armada, com gente tentando derrubá-lo, com 13 generais que foram lançados para a reserva e detidos porque fizeram uma carta pedindo eleição depois da renúncia de Deodoro da Fonseca e a posse de Floriano Peixoto, que por sua vez tinha o apoio dos republicanos paulistas, né, o Partido Republicano, que aliás foi muito elogiado pelo Floriano Peixoto, pela sua determinação em defender a República. Era algo novíssimo e muitos imaginavam que a República estava correndo perigo. Mas não correu de fato. E houve, inclusive, muito mais do que descortesia, o desrespeito a um direito individual quando Dom Pedro II é obrigado a deixar o país. É expulso do Brasil, junto com sua família. E a República no Brasil, ela tem uma gênese muito diferente da maioria dos processos republicanos que ocorreram na América do Sul. Não houve revolução republicana, não houve massa nas ruas derrubando a monarquia e estabelecendo a república. Houve uma quartelada no Rio de Janeiro, que, claro, tinha apoiadores em São Paulo, em Minas Gerais, entre os produtores de café, entre grandes fazendeiros que apoiavam a monarquia, mas se revoltaram com o fim do processo legal, do status jurídico que permitia a exploração de mão de obra escrava. O fim da escravidão, que demorou demais para acontecer no Brasil, demais. Ele, embora fosse uma obviedade, o fato de não ter havido indenização, a Lei Áurea não estabeleceu possibilidade de indenização para os fazendeiros, e seria vergonhoso se estabelecesse, não tinha nada mesmo de indenizar os senhores de escravos. O fim da escravidão, da maneira como aconteceu, levou também muitos grandes produtores rurais que apoiavam a monarquia a se bandearem para o movimento republicano. E dentro das Forças Armadas, isso foi decisivo, dentro das Forças Armadas havia
desde a Guerra do Paraguai, havia um certo descontentamento com algumas medidas tomadas pelo governo depois da Guerra do Paraguai, principalmente o que eles entendiam ser o não reconhecimento dos esforços feitos pelos oficiais brasileiros e por aquela gente toda que foi recrutada, inclusive escravos, né? E que lutaram contra o regime de Solano Lopes no Paraguai. Mas havia ali também algumas sementes, algumas muito ruins, por sinal. Ruins. Metaforicamente, essa ideia da semente é interessante porque aquilo foi sendo cuidado, havia um zelo por aquelas sementes, eles foram aguando, foram protegendo, foram adubando dentro das Forças Armadas o crescimento das ideias republicanas, porém com princípios metafísicos muito ruins. Havia uma predominância numa ala importante do exército, havia uma relevância do positivismo, uma importância crescente das ideias positivistas. Não por acaso, uma parte de uma frase de Augusto Conte vai parar na bandeira nacional da República. Ao mesmo tempo, eles precisavam construir a figura de heróis que tratariam depois de associá-los com ideais republicanos, fizeram isso com Tiradentes, cuja atuação política se deu no final do século XVIII, portanto, 100 anos antes da proclamação da República. E havia ali muito mais descontentamento com os impostos portugueses do que uma ideia de derrubar a monarquia e estabelecer a República. Que era então, convenhamos, Tiradentes, nós estamos falando de alguém contemporâneo à Revolução Francesa e cuja ação política se dá ali logo em seguida ao movimento de independência nos Estados Unidos. Então não havia a consolidação de ideais republicanos. Foi uma forçação associar Tiradentes com o movimento republicano. E mais, essa base muito ruim, essa base pretensamente filosófica, pretensamente metafísica, muito ruim, vulgar, mas que era naquele momento predominante em círculos europeus que influenciaram militares brasileiros, principalmente oficiais franceses, que influenciaram a formação de uma ideia republicana ainda incipiente dentro do exército brasileiro. Havia os partidos republicanos, jornalistas que lançavam publicações republicanas, o próprio Quintino Bocaiúva. Aliás, o primeiro jornal chamado O Globo, que depois sumiu e aí ele volta com um jornal chamado O País, com Z. Eram publicações republicanas, que defendiam a República. Mas foram alguns acontecimentos, esse descontentamento dos ricos fazendeiros, que não foram indenizados e nem deveriam ser, seria uma vergonha se fossem indenizados pelo fim da escravidão. Mas aí se bandearam para o movimento republicano. Mas o apoio dos civis foi importante. Mas o decisivo foi o golpe militar, a quartelada. E lá no Grão-Pará,
Lá em Pernambuco, onde houvera muito antes um movimento republicano e, durante 75 dias, uma república. O Brasil, muito antes da derrubada, de fato, da monarquia, o Brasil teve movimentos republicanos e alguns que fizeram bastante barulho. Bastante barulho. É bom lembrar que nós tivemos essa Revolução Pernambucana em 1817, antes mesmo da independência. E durante 2 meses e meio, eles sonharam ali com uma república que, claro, naquele momento, pelas circunstâncias, era separatista, não é? Também em Pernambuco e em outras províncias, houve em 1824, aí um movimento muito mais conhecido, né, que é a Confederação do Equador, que pega uma parte do Nordeste, uma parte do Norte do Brasil, e que foi terrivelmente reprimida. Esse é um capítulo, aliás, que merece mais atenção, porque a repressão à Confederação do Equador foi brutal. Mas também a República ainda estava na sua infância, quase adolescência, quando ela própria reprime brutalmente um movimento antirrepublicano, mas que era muito mais do que isso, né? Havia algo de messiânico, havia algo de místico, aliás, muito de místico, e uma figura que a República depois tratou de colocar de lado na história do final do século XIX, mas não teve jeito. Canudos e Antônio Conselheiro voltaram à história. Reapareceram em manifestações culturais, em livros. Ainda há muita coisa a ser escrita. Mas quem, de fato, fez com que fosse inesquecível Canudos e o seu líder também fosse inesquecível, Antônio Conselheiro, foi o genial Euclides da Cunha em Os Sertões. E a República também nasce em crise, porque o primeiro presidente brasileiro é um militar, porque, repito, foi uma quartelada, um movimento que foi esquecido ou ignorado por grande parte do país durante muito tempo. Muita gente, anos depois, ainda achava que lá estava Dom Pedro entronizado e reinando. Da mesma maneira, quando Robert Kennedy vem ao Brasil, ele ouve de muitos brasileiros, em rincões, que o presidente da República era o Getúlio Vargas. Isso anos depois do suicídio de Getúlio. Um país imenso, em tempos em que a informação circulava vagarosamente. O que, convenhamos, não era ruim, né? Comparada essa situação com esse oceano de informações que inunda as pessoas todos os dias, levando junto mentiras, tolices, invenções, malícias, maldades, conspirações. Essas coisas ficavam limitadas aos centros urbanos e, claro, principalmente à capital, a então capital Rio de Janeiro. A quartelada leva à presidência, inaugura a presidência, alguém que não gostava da ideia de república, que achava haver uma incompatibilidade entre o Brasil e a ideia de república, Deodoro da Fonseca. Mas ele foi leal aos militares que pressionavam pela república, que queriam o movimento republicano. Mas ele fecha o Congresso. Ele estabelece uma correia de transmissão
claramente centralizada e autoritária em relação ao poder nos estados, que deixam de ser províncias, passam a ser estados. E finalmente renuncia, ou seja, a República nasce com uma sequência de crises. Fechamento do parlamento, relação centralizada e autoritária do poder da União em relação ao poder dos estados, e uma renúncia. O primeiro presidente brasileiro renunciou. E a Constituição previa que, dependendo do período em que ele esteve no poder, não haveria simplesmente a transmissão do cargo para o vice, haveria nova eleição. O Floriano falou, não, isso só vale para quem foi eleito, ele não foi eleito. Portanto, eu sou o presidente, porque ele era o vice-presidente, Floriano Peixoto, que enfrentou rebeliões no Exército, enfrentou a revolta da Armada. Rio de Janeiro foi bombardeado e Floriano busca a ajuda da Marinha dos Estados Unidos para furar aquele bloqueio. Depois há a derrota dos revoltosos que fogem para Buenos Aires. Então, no segundo mandato, o segundo presidente da República também governa em meio a crises. E há o movimento federalista, há de novo o crescimento de um movimento revoltoso no Rio Grande do Sul, muito parecido com o que ia acontecer ainda no período da regência, né? Que lá na Guerra dos Farrapos. Inúmeras revoltas regionais ocorrem nos primeiros governos republicanos. Já com o primeiro presidente civil, o primeiro presidente civil, Prudente de Moraes, que vai enfrentar Canudos. Campos Salles tem a crise da dívida. E a crise da dívida levou o Brasil a colocar como garantia para os credores ingleses seus portos, ou sua arrecadação com portos, sua arrecadação alfandegária. E, embora ele consiga transformar déficit em superávit, isso é feito à custa de uma redução drástica dos investimentos públicos, num país, claro, pobre. E vem a crise com a Argentina. Afinal, a quem pertence ali o lado oeste de Paraná e Santa Catarina? O Brasil vai vencer essa parada com a arbitragem do Cleveland, Grover Cleveland, presidente dos Estados Unidos, que foi o árbitro dessa questão. Já na década de 20, do século 20, o movimento tenentista, a revolta da base do Exército, com a maneira como o Exército era tratado pelo governo civil e também com a diferença que se consolidava entre o oficialato e a base, em padrão de vida, em salário. E o movimento tenentista acaba produzindo, depois de idas e vindas, um segundo movimento épico. Só que esse, diferente de Canudos, não localizado, mas errante. Um movimento de guerrilha, que é a Coluna Prestes. Perseguida, mas que conseguiu a vitória de não ser derrotada. Esse era o seu objetivo. Escapar, seu objetivo foi atingido. Grande parte dos tenentes apoiam outro golpe de Estado em 1930, com Getúlio Vargas. Júlio Prestes era o presidente eleito. Washington Luiz deixava, arrumava as malas para sair da presidência quando há o golpe. E o movimento tenentista o apoiou, mas não o grande líder da coluna, Luiz Carlos Prestes,
que estava fora do Brasil, que começava a ter contato com a literatura marxista e que vê com muita desconfiança o golpe engendrado por Getúlio. Golpe auxiliado por um caso passional, que é o assassinato de João Pessoa. Caso passional que é transformado nos discursos getulistas em atentado político contra o candidato à vice-presidência da sua chapa. Getúlio não quer a revolução dos operários, dos camponeses, e ele faz o que estava sendo feito na França, na Itália, no Reino Unido, concessões que esvaziassem processos revolucionários. E, ao mesmo tempo, ele tinha algum fascínio pelo fascismo. Importa partes da legislação fascista, dá piscadelas para o nazifascismo, comete o maior crime do Estado brasileiro, que foi entregar Olga Benário, alemã, judia, comunista, grávida, para Hitler, sabendo que ela seria morta, e ela foi. Uma campanha internacional, pelo menos, faz com que Ana Leocádio não seja morta, filha de Prestes e Olga. Mas vem a Segunda Guerra, Getúlio passa a ser pressionado a romper com aqueles namoricos ideológicos que ele tinha com o fascismo, passa a ser opositor ao fascismo, alia o Brasil ao movimento que destruiu o nazismo, numa guerra que foi um imperativo moral, era preciso destruir o nazismo e o fascismo. Mas a Segunda Guerra traz também uma certa aversão, pelo menos no Ocidente, a regimes autoritários. Getúlio é forçado a deixar o país, a deixar o governo, perdão. Ele ainda tenta permanecer, houve uma campanha para que ele fosse candidato único, mas os próprios militares fizeram com que ele saísse do poder, os mesmos que o levaram em 1937 a estabelecer uma radicalização da ditadura que já havia, por exemplo, levado à cadeia gente sem processo, como foi o caso do Graciliano Ramos, como ele bem descreve no genial Memórias do Cárcere. Getúlio sai, vem uma Constituição liberal, liberalíssima, talvez a mais liberal da história brasileira, sob o governo de Dutra, mais um militar. No entanto, a Constituição, essa sua liberalidade vai sendo abandonada ao longo dos anos, tanto que o Partido Comunista, legalizado, relegalizado, é de novo atirado à clandestinidade. As crises continuam, crises econômicas, a formação de uma indústria de base começa a atrair gente do campo para a cidade, mas ainda é uma população majoritariamente rural. Getúlio volta, mas aí eleito pelo voto. Mas logo o país está de novo em crises, em denúncias de que ele ordenara o atentado contra Lacerda, em Copacabana. Denúncias 1000 sobre corrupção no governo. Pressão dos militares para que ele renuncie, uma pressão que em 54 torna-se insuportável. Getúlio se mata, deixa uma carta histórica, provoca uma mudança nos humores. A massa que estava contrariada com Getúlio, que protestava contra o governo Getúlio, com a sua morte, a sua carta de despedida, se volta contra a imprensa e os movimentos políticos que eram antigetulistas. Juscelino é eleito com ameaça de que não tomará posse, ameaça feita não só pelo lacerdismo, mas por setores das Forças Armadas. É preciso que um outro militar, Marechal Lott, garanta a posse de Juscelino e por isso lhe é entregue o comando da defesa.
Há tentativas de golpe, 2 bem documentadas contra Juscelino. Ele perdoa os revoltosos, o que contraria Lott, porque ele sabia que eles voltariam. Juscelino é sucedido depois de um governo que misturava populismo com votos pela democracia, mas ele é sucedido por um novo tipo de populista, Jânio Quadros, que renuncia tão poucos meses depois. A versão mais aceita é de que ele saiu para voltar nos braços do povo, não havia povo que o levasse de volta ao lugar. Mas não se sabe, Jânio sempre foi passional, e ele gostava muito da ideia de quando Fidel Castro desaparece durante um tempo de Havana, e ele faz isso exatamente para voltar com mais poder. Isso durou pouquíssimo tempo, mas isso ficou no imaginário do Jânio, que também é pressionado pela condecoração a Ernesto Che Guevara, o que não era um voto de apoio a um regime que se pretendia em direção ao socialismo, mas era muito mais um voto de apoio à resistência de Che Guevara àqueles que queriam mandar na América do Sul, dominar a América do Sul. Jânio renuncia, não deixam Jango assumir, ele está em viagem, foi à China, foi à Europa. Ele volta, mas é obrigado a aceitar um parlamentarismo com Tancredo Neves de primeiro-ministro. Há o referendo, o povo diz presidencialismo é o que queremos. Jango então assume. Fala em reforma agrária. Aquilo que os Estados Unidos fizeram no século XIX, no Brasil era tido como movimento em direção ao comunismo. Fala em mais direitos para os trabalhadores, o que também no Brasil era tido como um movimento em direção ao comunismo. Os Estados Unidos conspiram para a derrubada de Jango, porque naquele momento receavam qualquer coisa que levasse à ideia de que a Revolução Cubana se espalharia pelo subcontinente, pela América Central e pela América do Sul, talvez até chegando à América do Norte, no México. Então, há várias conspirações golpistas e muitos golpes realizados pelos Estados Unidos, inclusive o golpe contra Jango. 21 anos de regime militar, com governos muito diferentes entre si. Aquele que defendia o liberalismo econômico e a volta rápida dos civis, Castelo Branco. O governo do AI-5, a ditadura sanguinária de Médici, o nacionalismo de Geisel, estatizante, mas já estabelecendo o caminho para a reabertura. O primeiro presidente na redemocratização morre antes de tomar posse. O primeiro presidente eleito depois da ditadura renuncia tecnicamente, mas sofre ao mesmo tempo o processo de impeachment. Enfim, a República nasceu em crise e nunca parou de ter crises. Momentos de paz, momentos de normalidade, de estabilidade, têm sido a raridade, a exceção, desde 1889. Danilo Gobato. Lembrando